Você tem um segredo. Eu sei que você tem, eu tenho. Eu tenho, se eu tenho, você também tem. O negócio é que o nosso segredo é mais sobre como ligar o carro de manhã, ou então o que a gente fez no verão passado. Isso aí tudo bem, isso aí é de leve, isso aí passa. Mas eu conheço um cara que tinha um segredo que podia destruir toda a reputação de uma das maiores equipes da história da Fórmula 1. É pesado, né? E óbvio que eu tô falando do Fernando Alonso, né? O cara mais cretino que tem nesse grid. Hoje eu vou contar pra vocês como que o segredo do Fernando Alonso acabou culminando no Spygate, um dos maiores escândalos de espionagem que aconteceu na Fórmula 1. Isso hoje no Diário de Pista. Para contextualizar você a época, o ano era 2007 e logo no começo da temporada a gente já viu uma atitude estranha acontecer. A McLaren, ela perguntou à FIA se poderia utilizar um sistema de molas no assoalho dela. E isso, quando uma equipe manda para a FIA uma pergunta dessa, é para que ela inspecione todos os carros e diga se pode ou não. E a FIA acabou descobrindo uma falcatrua ali do carro da Ferrari, no qual tinha um sistema de molas no assoalho, o assoalho flexível, que já estreou no GP da Austrália e ganhou aquela corrida com Kimi Raikkonen na sua primeira corrida. A FIA então disse que qualquer dispositivo aerodinâmico móvel é proibido. Logo, o sistema de assoalho flexível da Ferrari foi banido, mas logo na primeira corrida, sem nenhum tipo de investigação. Como que a McLaren poderia saber disso? Seguindo a vida então, né? Já no GP da Malásia, Fernando Alonso ganha e a McLaren volta ao jogo. Aquele ano de 2007 foi sim marcado por uma briga muito forte entre Ferrari e McLaren. A gente só não esperava que fosse tanto. Já que chegando no GP da Hungria, a McLaren já teria passado por um julgamento de espionagem. Só que por falta de provas concretas, a McLaren acabou sendo inocentada, ou seja, não foi muito a fundo. Mas aquela história do assoalho flexível ficou estranha, muito estranha. Então, chegamos ao momento derradeiro, quando que o Fernando Alonso revelou o seu grande segredo. É o seguinte: na classificação para o GP da Hungria, o Hamilton tinha uma ordem de equipe para deixar o Fernando Alonso passar para que ele pudesse poupar combustível e conseguir fazer a sua volta final, perdendo menos tempo, já que naquela época haveria reabastecimento. Só que o Lewis Hamilton ele não seguiu essa ordem. E aquele ano foi marcado por um novato, Lewis Hamilton, que sempre bateu de frente com o já bicampeão mundial e a atual campeão mundial pela Renault, Fernando Alonso, em seu ano de estreia pela poderosíssima McLaren. Então Fernando Alonso não engoliu a seco a mais um enfrentamento que o Lewis Hamilton mostrou a ele. Chegando então nos boxes, eles pararam para reabastecimento, parada de pneu, era só chegar, splash and go. Mas o Fernando Alonso segurou. Ele passou ali mais 20 segundos parado no box, sem fazer absolutamente nada, e todos os mecânicos da McLaren olhando para ele, falando: meu irmão, vai embora, velho. Ninguém quer aqui não, velho. Vai embora, velho. Mas ele ficou lá parado. Durante eternos 20 segundos ele ficou parado. E enquanto ele estava lá, o Lewis Hamilton estava atrás dele também querendo fazer a parada e abastecimento e a troca de pneus para que ele pudesse fazer a volta rápida dele. Mas não funcionou para o Fernando Alonso de duas formas. A primeira é que o Hamilton foi o pole. O Alonso ele levou uma punição de 5 posições e assim largou em sétimo para o domingo. Mas a FIA puniu a McLaren por conta desse descumprimento ali de regras no pit. Afinal, ficaram 2 carros enfileirados parados no meio da pista. Não é a coisa mais segura e mais legal do mundo, não é? Já que Alonso levou essa punição e a McLaren levou essa punição, o Alonso tava por aqui com aquele garoto que tava batendo na cabeça dele, ele pensando: porra, sou campeão do mundo. Esse novato aí que ninguém sabe quem é, esse zero à esquerda, fica batendo de frente comigo. E pior ainda, a McLaren fica dando moral pra esse garoto. Pô, eu sou o Fernando Alonso. Quem manda aqui sou eu. Não mandava. Não só não mandava, como descobriu da pior forma que não mandava, já que Lewis Hamilton era menino dos olhos de Ron Dennis. Lewis Hamilton que foi sim ajudado e patrocinado pela McLaren durante toda a sua categoria de base para que um dia chegasse na McLaren. E a McLaren achou que o melhor ano para ele poder subir seria num ano de 2 novas contratações, já que Raikkonen foi a Ferrari e Montoya estava gordo para um cacete. Saiu também da equipe. 2 novos
pilotos, um muito experiente campeão do mundo e um novato promissor, perfeito. Foi um problema. E tanto foi um problema que, naquele sábado, o Alonso foi até o motorhome de Ron Dennis, que era o principal nome da McLaren e o líder da McLaren naquela época, o eterno Ron Dennis, e falou assim: se você não me der o status de primeiro piloto, eu vou revelar todos os e-mails que eu tenho com o Pedro de la Rosa, piloto de testes da McLaren, mostrando que a gente sabia sim que você roubava as ideias da Ferrari. A McLaren simplesmente tinha um arquivo de 720 páginas da Ferrari, contendo todos os dados mais secretos da Ferrari para aquele ano. Agora faz sentido o assoalho, né? Pois é, eles sabiam. E não é que eles sabiam do tipo, nossa, nossos fotógrafos são muito bons. Não, eles tinham todo o projeto. E você pode ver que aquele carro de 2007 da McLaren e aquele carro de 2007 da Ferrari são bastante semelhantes, viu? Não queria falar nada. O Ron Dennis, então, vendo aquela ameaça e sabendo que o garoto que estava do lado do Fernando Alonso era extremamente promissor, o de Lewis Hamilton, né? Acho que não foi muito pra frente também não na história. 7 títulos, quem nunca? Bom, pensou que o Alonso estava blefando. Não, ele não era doido de fazer isso. Então, sabe aquela frase, ele não é doido, ele tá me vendo? Então, o Alonso era doido e ele tava vendo. O Ron Dennis então pensou, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar o que você quer. E dispensou o Alonso naquele momento do seu motorhome. Ligou para o Max Mosley, que era o nome forte da FIA, né, o presidente da FIA à época, e disse, olha, vai acontecer isso, tem um monte de e-mail aí, entendeu? E tamo junto. O Ron Dennis se entregou. O Ron Dennis se entregou por causa de um blefe do Fernando Alonso. Você tem ideia do triplex que o Ron Dennis estava na cabeça ali? Que o Alonso estava pagando IPTU do tamanho do prédio que estava na mente do Ron Dennis. E ele caiu. Não só caiu, como a FIA foi para cima da McLaren e aí eles destrincharam tudo que eles podiam. Absolutamente todos os arquivos, todos os e-mails e a vida inteira da McLaren, do Alonso, do Pedro de la Rosa, do Hamilton, de todo mundo foi aberta. A FIA conseguiu investigar a fundo e viu que lá na Ferrari existia um engenheiro que não estava muito feliz, que queria uma promoção, que se achava desvalorizado e por isso falou com o engenheiro-chefe da McLaren. E nessa conversa tinha o arquivo com todo o projeto do carro de 2007 da Ferrari. E isso foi descoberto como? A esposa do engenheiro da McLaren fez uma cópia física dos papéis e foi até uma papelaria que fica próximo ali da sede da McLaren, em Woking. Chegando lá, o rapaz da papelaria não entendeu legal aquilo não. Como é que aqui em Woking, na Inglaterra, a gente tem um documento de mais de 700 páginas com ultra secreto, confidencial e os logotipos da Ferrari e um projeto de um carro? Ele, que é aficionado por automobilismo, já entendeu na hora. E fez uma denúncia pelo e-mail da FIA, falando que ele tinha sim os documentos e que alguém havia posse lá em Woking. Só foi conectar os pontos e a gente percebeu que, na verdade, não eram só os projetistas de cada fábrica que sabiam dos segredos. A McLaren também sabia, não só como sabia que os seus próprios pilotos sabiam dessa história. A McLaren, então, ela foi desclassificada daquele campeonato. 2007 foi um ano de crise. A Mercedes, que tinha participação nas ações da McLaren, não achou muito legal, afinal ela servia os seus motores desde a década de 90 e decidiu, então, a partir daquele momento, investir em sua entrada na Fórmula 1 de forma definitiva, como uma equipe. O efeito borboleta. O Spygate trouxe o heptacampeonato para o Lewis Hamilton. E naquele ano, além de perder os pontos e ser desclassificada do campeonato de 2007, a McLaren também perdeu o título de piloto, já que Kimi Raikkonen, ganhando a última corrida, ganhou o campeonato por um mísero ponto. Já que Alonso não conseguiu seguir em frente no GP do Brasil e o Hamilton também teve problemas no carro, inclusive o Hamilton entregou o campeonato na China com pneus que já estavam na lona, ele não conseguiu fazer a curva de entrada pro pit da China para trocar de pneu, era só ele finalizar que ele ganharia e ele não conseguiu completar a corrida. Sendo assim, a McLaren perdeu tudo, vivendo de aluguel. Acabou pro Betinha. E essa minha forma de contar de como o Alonso é um dos maiores cretinos, um dos maiores canalhas que a Fórmula 1 já viu e que a McLaren nunca foi nenhuma santa. Depois daquilo, a história mostrou que a Mercedes, sim, era uma equipe mais capaz, de que o Lewis Hamilton, sim, era uma equipe mais capaz e a McLaren teve que se reinventar a partir daquele momento, já que a partir de 2007 ela só foi ganhar um título de construtores agora com Oscar Piastri e Lando Norris nesse novo regulamento, já com um novo cabeça, o Zac Brown, que reestruturou toda a equipe. Ou seja, os e-mails trocados por Pedro de la Rosa e Fernando Alonso
E um blefe simplesmente trouxe a ruína total da McLaren, que conseguiu se recuperar quase que 20 anos depois. E essa foi a história do Diário de Pista de hoje. Se você gosta de histórias e análises, conta comigo. Eu sou o seu canal de Fórmula 1 e de automobilismo, então curte esse vídeo, se inscreve aqui embaixo e comenta. Você acha que o Alonso seria campeão aquele ano se não fosse toda essa turbulência? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!